Sejam todos bem-vindos a um programa EBD online com subsídios para as lições das classes de jovens. Hoje, com a lição de número 3, estamos felizes por estar dando sempre esse subsídio para as classes de 18 a 25 anos de nossas escolas dominicais. Nós estamos estudando esse trimestre os imitadores de Cristo, extraindo ensinos das palavras diretas do Senhor Jesus e também dos apóstolos, os homens comissionados para a evangelização. E hoje, na lição 3, nós veremos que uma das características do discípulo, do seguidor, do imitador de Cristo, é que ele é um estudioso da palavra. Isso tem tudo a ver com a escola bíblica dominical. O amor, a dedicação, o anseio por conhecer a palavra de Deus é algo já visto até no Antigo Testamento. Se nós lermos o Salmo 119, por exemplo, nós vamos observar ali um louvor à palavra de Deus, a expressão de bons sentimentos, de sentimentos que demonstram um desejo ardente da alma, não uma mera apreciação artística de alguém que olha para um quadro, ouve uma música, coisa bonita, não, mas um desejo do mais profundo ser da alma que o autor deste salmo expressa quando fala da palavra de Deus. Nós vamos observar, por exemplo, queridos irmãos, o famoso verso 11, quando ele diz que essa palavra ela é tão valiosa que ele aguarda no coração a fim de não pecar contra Deus. Mas nós vamos ver outros textos, por exemplo, como o 33, em que ele pede que o Senhor lhe ensine o caminho dos decretos para que ele os siga até o fim. É um compromisso, um comprometimento em toda a vida, que vai, claro, refletir na eternidade. Era alguém que não queria apenas ouvir a palavra no culto de domingo à noite, mas queria praticá-la em todas as áreas e em todos os momentos da sua vida. Vamos observar também, não só aqui, mas muitos outros textos, por exemplo, o verso 43, não tire jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Aqui a expectativa, aqui a fortaleza, da espera do salmista estava na palavra de Deus. E era alguém que não tinha vergonha de crer, de professar os valores, os preceitos das Escrituras. Tanto que no verso 46 ele diz que falará ou falaria dos testemunhos até na presença dos reis e não se envergonharia. Algumas pessoas dizem que professam a fé cristã, creem na palavra, mas quando têm oportunidade de confirmar este posicionamento em público, lá nos ambientes de convivência, seja de trabalho, de estudo ou mesmo familiar, se calam, se omitem e, por vezes, para a tristeza até do Espírito Santo, negam a fé. Mas aqui ele diz que o seu apego e a sua confissão de fé acerca dos preceitos de Deus o faria testemunhar até na presença de homens poderosos. E aí, queridos, nós vamos ver, é um salmo grande, diversos textos que mostram o amor, a dedicação. No verso 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E aí poderíamos citar tantos outros versos deste famoso salmo que mostram já no Antigo Testamento a dedicação de um servo de Deus pela palavra. Nós vamos ter também o exemplo de Esdras, o escriba, que vai ser um instrumento ali no retorno do cativeiro, na inauguração daquilo que seriam as primeiras sinagogas, ambientes de ensino da palavra. Vamos ver como Deus vai usar aquele homem escriba para colocar a palavra de Deus num coração do povo. E quando chega o Novo Testamento, nós vamos ver já no início do ministério do Senhor Jesus a importância
da pregação da palavra, do estudo das Sagradas Escrituras. Jesus, quando prega, cita nas suas pregações as Escrituras, vai fazer várias citações dos profetas, vai fazer citações de textos históricos, como Gênesis, né? Citando a criação, citando a formação do homem e da mulher. Jesus vai citar o dilúvio. E aí, querida igreja, nós estamos observando que havia no coração do Senhor Jesus o conhecimento aplicado das Escrituras Sagradas. Muitas vezes Jesus vai repreender os fariseus, mostrando que os fariseus não entendiam, não interpretavam corretamente as Escrituras, o que era uma grande contradição. O que era uma grande ironia, pois os escribas, os fariseus, eram os doutores da lei, eram os mestres da interpretação, mas estavam com lentes viciadas na sua própria opinião, na sua cosmovisão religiosa e legalista, que os impedia, através das lentes do Espírito Santo, de enxergar verdadeiramente aquilo que Deus falava nas Escrituras. E aí nós vamos ver que o começo da história da igreja apostólica, é um começo ao redor, um começo de crescimento que rondava, né, ao redor também das Escrituras. A igreja não usou fórmulas mágicas, a igreja não usou os 10 passos do sucesso, técnicas de empreendedorismo para crescer. A receita do crescimento da igreja primitiva, a igreja cristã, está em Atos capítulo 2 e no versículo 42. E perseveravam no ensino ou na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Veja que coisa interessante, que mostra que o ensino da palavra era algo em que a igreja perseverava, se mantinha, não era um evento esporádico, não era um encontro sazonal, mas era uma agenda cotidiana na vida da igreja, debruçar-se sobre a palavra de Deus. Isso não vai aparecer somente aqui, nos capítulos seguintes vamos encontrar a igreja reunida também diante da palavra. Isso vai aparecer lá no capítulo 6 também. É interessante que no capítulo 5 se mostra que o apóstolo Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, nós vamos ver isso mais na frente. E aqui nós temos no capítulo de número 5, já nas partes finais, um trecho que mostra a pessoa aqui do Gamaliel e o Sinédrio, ele como mestre da lei. No versículo 34, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei. E aqui, infelizmente, nós vamos ver que esse conhecimento era usado para perseguir os cristãos. Então, os cristãos, eles nasceram num contexto de conhecimento das Escrituras. Aquelas pessoas que lhes perseguiam usavam as Escrituras como base para a perseguição. Isso, com certeza, motiva os cristãos a interpretar corretamente as Escrituras, a buscar no texto bíblico se de fato aquilo era uma base para o que eles estavam sofrendo, até o ponto de observarem que não, que era de fato uma interpretação equivocada, uma interpretação errônea. Mas o que é que acontece? Essas pessoas ficavam com raiva das Escrituras, essas pessoas ficavam com repulsa da palavra de Deus? De maneira alguma. No verso de número 42 é-nos dito que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Ou seja, ao invés de se trancafiarem com medo, né, o verso de número 41 diz que eles se regozijavam por serem considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome, o nome do Senhor. E aí continuavam ensinando, pregando, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta era uma realidade do início da igreja, a característica, né, que marcava a sua identidade, que era um apego, uma aproximação muito íntima com a palavra de Deus. As reuniões, a oração, a ação de graça,
era presente, mas a centralidade do culto estava, com certeza, no ensino das Escrituras. Era uma igreja cheia de poder do Espírito, uma igreja onde se operavam muitos sinais e maravilhas, mas tudo isso circulado, tudo isso ancorado, tudo isso estruturado na correta exposição da palavra de Deus. Uma grande lição para nós ainda hoje, para revermos os nossos cultos. Quanto de tempo para a palavra é destinado em nossas reuniões. Essa palavra que é exposta, quão envolvida ela é, esse sermão, essa exposição com as Escrituras. Muitas vezes, a maior parte do tempo, são testemunhos, são anedotas, são profetadas, entrega de chaves de carros, palavras de massagem do ego humano, ou coaching, aquele direcionamento de tirar de você o seu potencial, quando, na verdade, nessa geração, que é uma geração que procura muito autoajuda e esquece de buscar a ajuda do alto. Então, é algo a se refletir. A igreja cresceu no poder do Espírito e cresceu na perseverança do ensino da palavra. E aí nós vamos ver, queridos irmãos, que este ensino não era um ensino só acadêmico, não era um ensino sistemático, dentro das quatro paredes, mas era um ensino que estava intrinsecamente ligado com a proclamação do Evangelho. Havia um fortalecimento do conhecimento bíblico dentro das quatro paredes para que viesse a ser proclamado nos ambientes externos. Lembrando da grande promessa que o Senhor Jesus fez em Atos 1:8. E essa promessa é uma promessa marcante, pois revela o plano espiritual de Deus para a rotina da igreja. Quando os discípulos perguntam quando seria o tempo que Jesus restauraria o reino a Israel. Uma visão aqui de Jesus como um chefe político, um chefe de Estado. E Jesus responde que a eles não compete conhecer os tempos e as estações, os cronos e o kairos, o tempo medido por relógios e o tempo espiritual, o tempo de Deus, a eternidade de Deus. E Jesus aqui vai mostrar que o que eles precisavam se preocupar era em desempenhar a função para a qual foram chamados. Eles estavam preocupados com o desempenho da função de Jesus. E Jesus diz, não, vocês têm que se preocupar em desempenhar a vossa função. Só que essa função que os discípulos teriam que desempenhar, os apóstolos, ela exigia, ela carecia poder. E é por isso que o Senhor os promete no verso 8 que eles receberiam esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que Deus dá para a igreja pregar é algo que ela não tem inerente de si. Vem do Senhor, esse bom Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, essa chama pentecostal vem sobre a igreja para capacitá-la para a pregação evangelística. E aí nós vamos ver que esta lição mostra que todo cristão, ele é um missionário inato. Temos que estar atentos a isso, porque na nossa caminhada cristã, Deus pode nos usar de variadas formas, mas há algo que Deus reserva para todo cristão, que é a proclamação do Evangelho. Ninguém pode dizer, não, eu não prego, não proclamo as boas novas, porque não fui chamado para isto. Meu chamado é na música, meu chamado é na escrita, meu chamado é na questão de arrumação, na questão de estrutura mesmo, Pessoas que têm uma ajuda muito grande, um empenho muito grande na questão física, material, na manutenção, Há aqueles que foram chamados para a questão do aconselhamento, no ministério da visita, mas de maneira geral, todo cristão foi chamado a proclamar o Evangelho. Por isso é chamado teologicamente de a grande comissão, a grande chamada de Jesus. Por que grande? Porque se destina a toda a igreja. E aí nós queremos chamar a atenção que o professor relembre a importância de Atos 1:8, quando o Senhor Jesus promete o derramamento de poder sobre toda a igreja. Quando esse poder no Antigo Testamento era destinado, essa unção, a reis, sacerdotes e profetas. Mas aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, é estendido para toda a igreja, cumprindo a profecia de Joel 2. E aí, querida igreja, nós vamos ver que este poder que é derramado, ele não é um poder terreno, ele não é um poder material,
Não é um poder físico, não é um poder secular, não é um poder financeiro, é um poder espiritual. É um poder que vem do alto, que vem do céu, que vem de Deus. É o poder do Espírito Santo. E este poder, ele é necessário para não criar um status, não para criar uma hierarquia espiritual na igreja, mas é capacitá-la para a tarefa de quê? Ser testemunha. Testemunhar. Tanto proclamar o evangelho como até ao martírio, se for necessário. Nós vamos ver que muitas pessoas da igreja cristã primitiva perderam a sua vida pregando o evangelho. E isso só foi possível pela força, pela capacitação que receberam do poder de Deus. Esses discípulos que estavam trancados após a morte de Jesus, com medo do Império Romano, com medo do Sinédrio judaico, são os mesmos discípulos, como Pedro e João, que vão abrir a boca diante do Sinédrio, sob ameaças, e vão dizer: não podemos nos calar, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E só era possível esta coragem, esta ousadia, esta intrepidez por causa da capacitação do Espírito. E esta capacitação vem para quebrar todos os limites, todas as barreiras. Nós veremos aqui também que a lição chama a atenção de que quando nós somos usados por Deus e recebemos esse poder, todos os preconceitos, todas as barreiras são desfeitas. Não é? O cristão, sendo um discipulador, sendo um evangelista, ele não pode ser preso a limites geográficos, étnicos, sociais, culturais. As portas são abertas para a igreja passar. Não invadir a cultura, porque o evangelho ele é supracultural. O evangelho não é mais um tipo de cultura, ele é supracultural. Ele perpassa todas as culturas e apresenta para elas algo que está acima delas. Agora, não deletando aquela cultura. O caráter missionário não destrói uma cultura local, mas leva até aquele lugar, leva até aquele povo a palavra do Senhor, o evangelho do Senhor Jesus, e aquilo vai ser usado para transformação ética, moral, espiritual daquele grupo cultural. E aí nós vamos ver que a igreja era assim. O evangelho do Senhor vai se estender pela Ásia, vai se estender pela Europa e depois chega a todos os continentes, como cumprimento da promessa do Senhor Jesus, que esse poder ia levar os discípulos a testemunhar em Jerusalém, o status inicial, a zona de acomodação, digamos assim, a zona de conforto deles, e depois seriam também levados, impelidos pelo Espírito ao deserto da Judéia e também até a Samaria, um local onde judeu não pisava, um local onde judeu não queria ter contato, mas o evangelho quebra as barreiras, desfaz os preconceitos e dá ao homem esta capacidade de misericórdia, de graça, de amor, de estender a mão para quem ninguém estende, de socorrer a quem ninguém socorre. Essa é a característica de cada um que deve imitar a Cristo. Não podemos ser seletivos, igreja, no tocante a pessoas que devem ser destinadas à pregação. Devemos ser seletivos quanto às práticas para a santidade. Devemos ser seletivos, devemos escolher entre isto ou aquilo quando se trata de pecado, quando se trata de desagradar a Deus. Mas quando estamos falando de alvo, de público para a pregação do evangelho, não podemos escolher, este grupo eu prego, este grupo aqui não, porque o evangelho rompe todas estas barreiras. Isso é interessante também, nós vimos que na grande comissão, Jesus deixa claro para os discípulos que o evangelho é além fronteiras, fronteiras físicas e fronteiras também culturais. Quando na grande comissão, em 28 de Mateus, nós vamos ver duas características importantes desse chamado à evangelização e ao discipulado. Jesus dizendo, olha, toda autoridade, versículo 18, me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O caráter geográfico da missão da igreja é esse caráter além fronteiras. Na verdade, não há mais fronteiras. São todas as nações que devem receber a pregação do evangelho. E com as suas culturas, com as suas etnias, mas receberem essa pregação que transcende o tempo, transcende a geografia, transcende os aspectos sociais. Também o Senhor mostra que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele disponibiliza
a sua presença para esta tarefa, isso significa que essa tarefa ela tem um caráter temporal de quando? Até a consumação dos séculos. A igreja não pode parar de evangelizar, nem de discipular até o retorno do Senhor Jesus, quando ele busca a igreja no arrebatamento para participar do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro no céu. Até lá, a igreja deve ir em todas as nações. Então, nós não podemos parar, porque nós não temos alcançado ainda todas as nações e também o Senhor Jesus não voltou para buscar a igreja. Isso significa que há muito trabalho ainda para ser feito. E aqui, esta lição vai usar o exemplo de Filipe como um grande evangelista dos anos iniciais da igreja. Filipe vai deixar para nós grandes lições, primeiro porque ele está indo pregar numa região onde costumeiramente as pessoas não iam. Segundo, Filipe está indo pregar a palavra sobre o poder do Espírito. Nós vamos ver no texto que é a leitura bíblica que o Espírito lhe transporta ao encontro daquele eunuco que estava na carruagem. Não havia para Filipe naquele momento Uber, táxi, digamos assim, né? Deus não mandou para ele um bilhete de trem, uma passagem de avião. Olha, pega aí esse voucher que dá direito a você botar ali um combustível num carro e caminhar até onde eu estou te mandando, não. Ele foi sob o poder do Espírito. Aquilo que nós não conseguimos fazer na tarefa evangelística, aquilo que as nossas limitações não permitem a gente conquistar, através do poder do Espírito nós faremos, não porque somos nós, mas Deus em nós nos capacitando para a tarefa. É importante chamar a atenção disso, porque muitas vezes as pessoas dizem, não, eu não vou pregar porque me falta isto ou aquilo. Isto que nos falta, o poder de Deus tem poder para suprir, para providenciar. E uma outra terceira grande experiência que deixa uma lição para nós é que Filipe também foi muito cirúrgico, podemos dizer assim. Ele foi ao âmago da questão. Ele não a rodeou em questões periféricas na evangelização. Nós temos pouco tempo. A oportunidade pode ser única, então não podemos perdê-la tratando de assuntos periféricos, genéricos. Temos que ir ao âmago da questão, apresentar Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. Apresentar a obra salvífica que ele operou na cruz do Calvário. E nós vamos ver que o Evangelho e o Espírito Santo convence. E o eunuco vai ficar tão convencido, vai crer e vai pedir para ser batizado, dando uma confissão pública da sua nova fé. Com certeza aquele homem, ao retornar, retorna também, por sua vez, para a Etiópia como um missionário, como um evangelista. E Filipe também vai usar as condições do momento, quando ele observa ali aquela poça d'água e ambos descem e Filipe batiza o eunuco. São lições evangelísticas de que para nós fazermos a obra de Deus não precisa de muita coisa. Precisamos apenas do conhecimento das Escrituras, do poder do Espírito e de um coração disponível para deixarmos ser usado por Deus. Que esta lição seja uma bênção e que você, professor, traga para o coração dos alunos o desejo de imitar mais ao Senhor Jesus, também na pregação da palavra. Como diz o resumo da lição, o verdadeiro cristianismo constitui-se em um duplo e contínuo esforço de aprendizagem e de ensino das Sagradas Escrituras. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81
98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 8198883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.